E quem veio conversar com a gente hoje aqui foi o deputado estadual pelo PPS, Fabiano Tolentino, ele que também é vice-líder do Bloco Independente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom dia, deputado. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Estar aqui no Super Notícia. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Deputado, a gente trouxe aqui, nessa última semana, representantes da situação, da oposição, para repercutir esse pedido de impeachment que chegou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais do governador Fernando Pimentel. E a gente já noticiou aqui hoje que ontem foi aprovado o rito, né, desse impeachment, mas com algumas mudanças que podem procrastinar, né, podem fazer com que esse processo se arraste ainda mais, né? Realmente aconteceu isso. O que é que o senhor diz sobre o que ficou definido em relação a como vai ser esse rito agora? Porque já tinha uma crítica de que o pedido nesse momento já seria muito em cima da hora para acabar o mandato do governador e agora foram feitas essas modificações que vai facilitar com que ele se arraste mais ainda. É isso mesmo, Delma. Na verdade, o rito foi lido ontem, né? A gente acha estranho porque os deputados que vão ser colocados na comissão especial, eles vão ter que passar em plenário e isso pode realmente atrasar o processo, né? É um pouco estranho essa forma, a gente tem que aceitar, né? É a posição da mesa diretora. Então a gente está aí com esse pedido de impeachment. Eu também acho muito tarde, né? Desde o primeiro momento eu venho também debatendo vários fatos junto ao desgoverno que está em Minas Gerais, né? Para vocês terem noção, né? Eu sou realmente independente. O que foi bom, Rodrigo, lá na Assembleia, eu votei favorável. Votei favorável ao Piso Nacional da Educação, votei favorável à volta do quinquênio, à criação da Secretaria da Agricultura Familiar, a estadualizações das UENGs, inclusive a UENG de Divinópolis, mas votei contrário ao ICMS, que foi por 2 vezes aumentado, inclusive do gasolina, do álcool, produtos industrializados. Isso eu votei contrário tanto em 2015 quanto em 2017, porque não é aumentando imposto que nós vamos aumentar a arrecadação. Votei contrário aos depósitos judiciais que foram confiscados pelo governo e hoje a pessoa na justiça ganha e não tem o dinheiro lá. Então eu vejo que o governo está muito desgovernado, né? Eu sou muito tranquilo para falar do impeachment, porque até por estar no Bloco Independente, o meu mandato foi realmente muito independente, né? A minha votação, eu não tenho dúvida, né? Eu votarei pró-impeachment, né? Então, portanto, contra o governador Fernando Pimentel, já é declarado, ele indo ou não indo a plenário, né? Eu agora acredito que vá, porque foi lido ontem o rito, né? E eu tenho certeza que chegará ao plenário, mas desde o momento da Operação Acrônimo lá atrás, que já poderia vir a plenário, ali sim, no momento mais oportuno, há 2 anos atrás, que o governador era realmente denunciado por vários crimes, né? Porque nós lemos o processo todo da Operação Acrônimo, são mais de 50 milhões em propina, todos declarados, com ligações telefônicas, tudo muito comprovado. Inclusive, o seu governador vai passar aperto ao final do mandato, quando ele não mais for governador, para se defender, né? Então, eu acredito que desde aquele momento nós já deveríamos ter tomado atitudes mais severas junto ao governador. Mas era um outro momento político. Hoje nós vivemos um momento realmente dos blocos irem já se distanciando, né? E é o que está acontecendo. Então, o MDB, nesse momento, parece que já não está mais próximo do governador e isso faz com que facilite essa entrada do pedido de impeachment feito por um advogado e agora vai ser feita essa comissão especial e vai à votação a plenário. Eu quero ver como vai ser o voto dos deputados que a vida inteira estiveram lá pensando muito mais em suas emendas parlamentares, que isso infelizmente acontece e não deveria, Rodrigo. Pensar em emendas parlamentares e esquecer da sociedade. Votar sempre pensando naquilo que é bom para eles, né? Então eu sou muito contrário a isso, sabe? Eu acho que o legislativo tem que ser autônomo e independente. Então a gente tem que votar o que é bom para a sociedade. E é essa forma que nós temos que trabalhar uma política mais correta. Nós estávamos aqui também falando exemplo do presidente Temer, né, que está completando seus 2 anos, que por 2 momentos o Congresso teve a oportunidade de realmente também fazer o impeachment do presidente Temer, que seria certo, correto, até o Supremo Tribunal Federal também teve a chance e não fez, que também teria mais do que dados suficientes para isso, né, e aí sim consertaria o Brasil, porque quando nós mudarmos a moral de um país, nós mudaremos a nossa economia, nós mudaremos a nossa ação e principalmente as pessoas vão ter mais credibilidade aos agentes públicos. E também não fizeram, a troco também de emendas parlamentares, que foi muito nítido e notório naquele momento das votações. E agora eu espero que esse impeachment, sabe, Rodrigo, ele realmente surja com força e que a gente, mesmo sendo tarde, mas aquele ditado, antes tarde do que nunca, e a gente possa votar com critério, mas com condições de realmente mostrar
que isso é um desgoverno. A gente percebeu agora por parte da Assembleia Legislativa, por parte dos deputados com quem a gente vem conversando, que existe um cenário desfavorável para o governador Fernando Pimentel. Há até essa aposta já, não em on, mas em off, muitos já apostam que o governador, se esse impeachment fosse votado hoje, por exemplo, que o governador seria impeachmentado, sofreria esse impeachment. O senhor partilha dessa opinião? Eu partilho. É um governo que nós estamos no 17º dia do mês, ele não pagou o funcionalismo. Né, eu acho que isso é prioridade, né? O funcionário tem que receber no 5º dia útil. O governo parcela em 3 pagamentos, Rodrigo, e nós estamos aí no 18º dia que o funcionário vai receber amanhã, se for receber, né? Nós estamos esperando que pague, mas o governador falou que ia pagar dia 16 e não conseguiu arcar nem com a fala dele. Você imagina como que é isso? Então, a gente não pode admitir que em Minas Gerais, que o funcionário público receba a primeira parcela dividida em 3 pagamentos no dia 18 de cada mês, porque isso atrapalha todo o contexto, atrapalha o mercadinho lá da empresa, né, que está vendendo, que é na cidade, que gira o dinheiro, porque você sabe que as coisas giram através dos salários, né, e quando se não se paga o funcionário público, que são mais de 400 mil funcionários, olha que transtorno que traz para Minas Gerais. Então isso é muito grave. Você vê, o funcionário, Delma, ele vai pagar a multa sobre o CEMIG, multa sobre Copasa, de empresas que são do governo, parte governamental, são empresas mistas, mas que o governo detém a maioria das suas ações, porque o governo está atrasando. Então, praticamente, nós estamos o quê? Então, estão diminuindo a condição salarial. E mais grave ainda, o governo, em muitos momentos, tira do salário do aposentado nos depósitos consignados, na verdade, nos pagamentos consignados. Vamos supor, você compra uma casa, você é funcionário público, você está descontando na sua folha de pagamento. O governo está tirando do seu salário e não está passando para a instituição bancária, não. Olha que absurdo. Isso é apropriação indébita, isso é cadeia. Então, nós temos que realmente ter um rigor especial com relação a esses atos. São abusos do poder que a gente não pode admitir, muito menos nós, como deputado estadual, a abaixarmos a cabeça contra esses fatos que estão acontecendo em Minas Gerais. Deputado, como a gente falou no início da entrevista, o senhor é vice-líder do Bloco Independente na Assembleia, que é o bloco que está sendo visto que vai fazer a diferença realmente nessa questão do impeachment, do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. Entre essas mudanças que foram lidas ontem no rito, tem a de que vai ter aprovação em plenário dos deputados que vão ser indicados para compor a comissão que vai analisar o pedido de impeachment. Só que, uma vez que não é aprovado em plenário, aí vai tendo outra sessão para aprovar, né? E isso vai protelando essa decisão quantas vezes for. Como é que estão essas conversas para que isso não aconteça? Os deputados, os senhores já se reuniram para que essa votação, essa definição de quem vai fazer parte dessa comissão, ela realmente, quando ela for ao plenário, ela seja resolvida de uma vez só e não haja realmente essa brecha de ficar estendendo esse processo? Pelo o andar da carruagem, né, parece que todo o rito ele pode ser definido em 45 dias. Né, isso é importante. Agora, essa questão dos blocos indicarem seus deputados. O bloco de situação vai indicar 3, o bloco independente indica 2 e o bloco de oposição indica 2. Então, serão 7 membros. Né, e esses membros terem que passar por plenário, isso é um absurdo. Né, porque realmente a Assembleia pode estar votando apenas para ganhar tempo, tirando algum deputado que tem legitimidade de estar ali, né? Se ele foi escolhido pelo bloco, ele tem legitimidade. É o bloco que o escolheu, né? Então vai passar a plenário só para ganhar tempo. E isso vai acontecer. Então, isso é um fato que realmente eu não achei interessante no rito do impeachment. Mas como é a mesa diretora e ela é soberana sobre esse ato, né? Então a gente tem que aceitar e acatar, né? Mas o importante é saber que o presidente acatou o pedido de impeachment, que ele poderia também, por ser um ato do presidente, não acatar, como já foram feitos outros impeachments no passado recente, que o presidente não acatou e realmente ficou na gaveta. Então, só de estar acatando, estar colocando em pauta, acho que já é importante, que já cabe uma discussão em cima da forma com que esse governo, né, trouxe a sua gestão nesses 4 anos, que a meu modo de entender, né, foi muito ruim. Né? Diga-se de passagem, talvez ele realmente tenha pegado o governo com déficit. Eu acredito, né, que seja 5 ou 9 milhões que foi falado. Mas hoje tem 30. E ele já pegou os depósitos consignados de 5 milhões, ele já vendeu bens do Estado, ele já fez várias ações, agora querendo vender a Codemig no último ano, né, que é um absurdo você querer vender uma empresa no último ano de governo, faltando 6 meses para acabar. Então, quer dizer, isso a gente não pode conceber. Então, essas brigas, essas outras têm que ser feitas na Assembleia, né? Então, é tarde sim,
sim, mas é o momento oportuno para a gente discutir esse formato que foi gerido o Estado de Minas Gerais durante esses 3 anos e meio. O meu voto é tranquilo, é claro e evidente, né? Desde o primeiro momento eu luto por essas, né, essas formas errôneas, no meu modo de entender, de se administrar uma máquina pública, uma máquina cheia, com um cabide de emprego muito grande, e isso faz com que a gente emperre a condição Estado. Sabe, Rodrigo, hoje a gente tem que fazer o equilíbrio das contas financeiras. O governo, que é o executivo, ele não pode encher de gente uma cidade administrativa, encher de gente em cargos, e às vezes pessoas que não têm nem competência para lá estar. E isso é pior ainda, né? Que se pelo menos tivesse competência suficiente para gerir um Estado como deveria ser, a gente ainda tem que aceitar. Mas mesmo assim, nós temos que mudar essa forma. Primeiro é tirando privilégios de todos os cargos, seja ele o executivo, o judiciário, o legislativo, né? Exemplo do auxílio moradia, eu não recebo. Eu moro em Divinópolis e não recebo auxílio moradia, porque eu acho que auxílio moradia não é feito para juiz, não é feito para promotor, não é feito para deputado, não é feito para desembargador, é feito para quem não tem casa. Quem não tem casa, Rodrigo, tem que receber um auxílio aluguel. Não é quem ganha já bem, ter um salário bom do governo, não. Essas pessoas não podem ter esses privilégios. São esses privilégios, Débora, que acabam com o Brasil. Se a gente não lutar com isso, nós não vamos conseguir ter uma nação melhor. Eu fui o primeiro deputado a abrir mão do 14º e 15º salário. Chegando na Assembleia, eu já fiz um ofício à mesa diretora, não aceitando aquilo, que é o meu modo de entender, não era visto com bons olhos pela sociedade, e conseguimos extinguir, através do presidente Diniz Pinheiro, da mesa diretora, que é uma ação da mesa, extinguir para todos os deputados. Economia de 12 milhões, isso é economia. Então dizer na política que o andorinha só não faz verão é mentira. Se tiver coragem, faz. Né? O auxílio moradia eu não recebo, o 14º e 15º foi cortado de todos os deputados, e assim a gente faz uma economia. E esse dinheiro volta ao cofre público. E se o governador for bom, ele é investido em segurança pública, que hoje nós estamos aí um tédio, um caos total, ele é investido em saúde, ele é investido em educação, que muito precisa ser investido para um Brasil melhor. E são essas ações. Se cada um tirar um pouquinho do seu orçamento, né, nós vamos melhorar o Brasil. E é cada um mesmo. Né? Não adianta a gente olhar uma reforma da Previdência que vai tirar do assalariado e do trabalhador rural e esquecer daqueles que ganham muito. Para se fazer, que façam de todos. É aí sim nós vamos ter um Brasil melhor, a partir do momento que todos olharmos para uma grande nação que é o Brasil. E aí, Delma, nós somos o maior produtor de café do mundo, o segundo maior produtor de soja, a maior bacia leiteira do mundo é o Brasil, né? Nós temos a água, nós somos a maior hidrografia do mundo, segunda área florestal. Olha que potência! Na hora que nós tivermos uma boa Assembleia e bom governador e um bom Congresso e um bom presidente, eu não tenho dúvida, seremos a maior nação desse mundo, porque o Brasil é uma potência. Falta melhores administradores, e aqui em Minas Gerais a falta é essa também. Meu voto será realmente pelo impeachment, né, contrário ao governador Fernando Pimentel, já está declarado, né, eu acho que a gente tem que ser transparente, e essa é a nossa forma, e muito obrigado por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui, debatendo um pouco sobre Minas Gerais e falando daquilo que realmente tem que ser mudado. E o que tem que ser mudado? Tirar os privilégios daqueles que já ganham bem pelo Estado. Muito obrigado, Del, muito obrigado, Rodrigo, e é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso de recebê-lo, deputado Fabiano Tolentino, nosso convidado hoje, ele que é deputado pelo PPS, vice-líder do Bloco Independente na Assembleia, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política.